A gente vai continuar com modelagem de dados lá, os 4 universos, Cleiton. Pode continuar que esse vai ser um vídeo separado. Vai lá. Bom, Leandro, então é isso aí, vamos lá. E do universo real, então, a gente já comentou um pouco sobre o universo real, que é um universo em que existem as relações, a quantidade de relações é imensa, e não dá para a gente modelar todas as relações na mesma aplicação. A gente tem que focar o que a gente quer. Então, no universo real, nós não temos controle sobre ele. Ele é apenas uma área, o nosso foco, a área de nossa apresentação, onde a gente vai ficar observando o que quer modelar. O processo de modelagem em si, ele é feito por classes, utilizando esse paradigma. Então, assim, nós dividimos os objetos por classes. Então, a gente divide, de certa maneira, nós mesmos, assim, na vida real a gente faz isso. A gente classifica carro, a gente observa, são pessoas, são escolas, são propriedades. Esse lote aqui é um lote residencial, esse aqui é um loteamento... No nosso caso, aqui a gente tem os animais. Você pode ter uma planta, um animal específico, onde que ele está, o que ele está fazendo. Uhum. Implicitamente, nós classificamos tudo. Praticamente, a gente classifica tudo que a gente vê. A gente classifica os ambientes, classifica as pessoas, e a gente vai agrupando essas pessoas. Então, no mundo computacional, a gente chama isso de modelagem orientada a objeto. Porque é muito mais fácil. Os objetos, eles têm características comuns. Então, ao invés de você ter que, este carro aqui tem essa aceleração, tem 4 rodas. Não, todo carro tem aceleração, tem 4 rodas, você consegue atribuir um conjunto de atributos aos objetos. Então, na modelagem, a gente também utiliza isso, é a chamada modelagem orientada a objeto. Então, para a gente sair do mundo real, a gente desenvolve classes de objetos, representa essas classes de objetos. Por exemplo, esse mundo real aqui que a gente está vendo, nessa figura, nessa representação. A gente tem propriedades. Essas propriedades pertencem a pessoas. Essa propriedade também tem edificações. Pode ter ou não edificações, é uma relação das edificações com essas propriedades. Essas propriedades também têm uma relação de proximidade com uma rodovia, e vai viabilizar ou não, viabilizar a utilização da propriedade ou não. A rodovia corta áreas de vegetação, passa por áreas com vegetação, também em relação. Essa vegetação, a propriedade dessa vegetação pode estar dentro de propriedades ou não, isso influencia várias questões. Então, no universo conceitual, o primeiro processo é separar as classes, os grupos de objetos que eu quero, e tentar estabelecer as relações entre eles. Nesse processo inicial, conceitual, alguns autores preferem falar que esse é um universo conceitual e de representação. Por quê? Porque nesse processo de conceituação, eu já começo a estabelecer quais são os modelos que eu vou utilizar para as minhas classes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou definindo que propriedade será representada por polígono. A edificação será representada por pontos. A edificação será representada por pontos, eu acho que eu vi aqui, e a vegetação por polígono também. A rodovia, nessa escala de representação, ela vai ser representada por polígono. Mas pode ser que na mesma aplicação seja necessário utilizar uma linha. E outro momento ali também, a depender, pode ser que nesse mesmo modelo eu precise que não seja representado por uma linha, mas esse modelo precisa que essa rodovia seja representada, né, dentro do ambiente computacional por uma rede, porque eu preciso saber se essa via única... Se está conectado ou não. Uhum. Exatamente, estabelecer uma rede de rodovias ali, de vias públicas, por exemplo. Então, no momento da conceituação do mundo, é interessante que eu já tenha esse tipo de aproximação, que eu já saiba para onde eu quero chegar. Isso não significa que eu já tenha que definir isso agora, mas quanto mais cedo eu definir as minhas aplicações, o que eu desejo,
mais fácil é o desenvolvimento disso, porque lá na frente, depois de implementar, talvez eu tenha que voltar, aí aí o modelo não foi ajustado para aquilo, e aí você tem uma série, pode ter uma série de problemas. Dá uma impressão que a rodovia para a gente está acostumado, na nossa noção, dá a impressão que a rodovia é muito grande, né? Ela é muito comprida, mas na verdade quando você olha aqui nessa imagem mesmo, a rodovia em largura, ela tem só de 5 metros, 2 a 5 metros, 10 metros, e você não tem a descrição das propriedades a cada 10 metros de tudo, você não precisa ter informação de tudo, você vai precisar também determinar o quanto que você tem que considerar as dimensões daquilo para você colocar ou não na sua representação. A casa que a gente está colocando ali, pode ser que a pessoa da casa não seja tão importante, mas se for uma hospedagem, um hotel, pode ser importante eu saber que cabem 20 pessoas naquele hotel, para eu poder hospedar depois. Ou a casa do cachorro, eu posso não querer mapear. A casa da árvore, eu posso querer ou não mapear. Né? Uma casa de brinquedo. E você vai depender da aplicação. Uhum. Se você está fazendo um modelo, um sistema que é para rede hoteleira, talvez, a depender da aplicação, pode ser bom saber que tem um canil ali, ou uma área para o turista colocar o cachorrinho dele. Mas pode ser que isso não seja importante. Se isso não for importante, então você não modela, porque senão você vai implementar muitas relações, muitas classes, que vai tornando o modelo cada vez mais complexo. Então, assim, é muito importante você saber para que você vai fazer e tentar modelar naquela aplicação. Mas isso é importante porque, assim, é no momento do modelo conceitual que você define esse tipo de coisa. Quanto mais você avança, mais difícil fica você voltar e refazer o modelo. E implementar esses processos. Outra coisa também que é interessante é que, isso você falou lá no outro vídeo, que em alguns momentos não sou eu que defino quais serão as classes que vão entrar no meu modelo, porque às vezes eu não tenho condição de levantar essas classes. Então, às vezes eu já vou utilizar um conjunto de dados que já existe. Então, aí eu vou ter que adaptar esse modelo e aí estabelecer as relações baseado nas informações que eu disponho, que eu consigo ter, e não naquilo que seria o ideal. Muitas vezes, na verdade, nem é muitas vezes uma das grandes paradigmas é esse. Às vezes você desenvolve um modelo baseado não naquilo que você quer chegar, mas naquilo que você consegue chegar, baseado no que você tem informação também, né? A gente fez um exemplo aqui no curso de uma menina que tem os dados, ela recebe dado de animal atropelado nas estradas e ela precisa colocar na estrada. E aí ela não estava conseguindo converter os dados de uma estrada específica para o formato que ela precisava, que era em pontos. Ela precisava transformar tudo em vértices, e ela estava tendo dificuldade de pegar o dado do DNIT e jogar para vértice. Pelo que eu entendi, eles pegaram os dados de GPS da estrada e usaram. Mas não é viável você fazer um mapeamento para o Espírito Santo inteiro ou para o Brasil inteiro dos animais atropelados em estradas e ter que percorrer todas as estradas do Brasil com GPS para poder pegar os pontos. Você tem dado do DNIT para poder, né? Exatamente. Então, você tem que encontrar uma forma de modelar com o que você tem. Exatamente. Então, no caso dela, por exemplo, ela já estabelece uma relação, olha, para ela, um modelo, né? A relação direta entre rodovias, né, com atropelamentos. Então, ela já tem duas classes, por exemplo, e existe uma relação aí. Então, é aí que parte. Ela levanta dados de atropelamento, mas os dados de rodovia ela não vai levantar. Ela vai ter que pegar de outra fonte e utilizar aquilo que é disponível ali. Bom, nesse processo aqui, que a gente já vai aqui, então, estabelecendo, primeiro, levantamento de classes, estabelece quais são as relações que são importantes para o meu modelo. Começo já a introduzir os processos de representação dessas classes. Então, eu vou, a partir daí, evoluindo no processo, estabeleço quais são as relações e vou passar para o universo de apresentação. Nesse universo de apresentação, observe, já começa a não dar tanta importância para o universo real, e a gente já começa, em algum momento, já pensar, o nosso foco aqui já começa a ser como nós vamos apresentar isso dentro do universo computacional. Então, aqui, por exemplo, você já vai começar a definir, por exemplo, diagrama de apresentação. Nós não vamos ver como é que faz o diagrama de apresentação aqui, mas é um processo importante que vale a pena também verificar, e é bem simples. Nesse universo de apresentação, uma vez estabelecidos os relacionamentos, a gente já começa a
tentar viabilizar computacionalmente como é que essas relações vão ocorrer. Então, por exemplo, na vegetação, não adianta eu só falar que a rodovia cruza a vegetação. É importante que eu saiba, por exemplo, as classes de fitofisionomia que tem nessa vegetação. É importante, por exemplo, que eu saiba se existe uma relação ali, pode ocorrer algum problema entre rodovia e vegetação, talvez é importante que eu saiba qual que é o tipo de pavimentação, qual que é a jurisdição dessa rodovia, né? Se é federal, se ela é municipal, estadual. Essa relação com a propriedade, né? O que me interessa nessa propriedade? Me interessa a área, me interessa a matrícula dela junto à prefeitura, por exemplo, a relação dessa propriedade com as pessoas, que essas pessoas é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, qual é o nome dessas pessoas, CPF, enfim. A gente começa a efetivamente descrever os atributos que tem nessas classes. Isso também pode ser feito ali anteriormente, mas isso não pode ser feito depois disso aqui. E aí a gente, nesse processo de apresentação, a gente também começa a detalhar efetivamente a apresentação gráfica que esses objetos, essas classes vão ter lá no nosso mapeamento. Então, por exemplo, a propriedade é definir que vai ser, nesse caso aqui, vai ser esse amarelo aqui, esse bege. E aí, então, lá no mapa, a representação da propriedade vai ser isso, né? A edificação eu defini aqui, por exemplo, né, lá no meu diagrama de apresentação, que o ponto vai ser vermelho. Pode ser que o ponto seja vermelho para edificações de um certo tamanho, mas ela pode ser, por exemplo, representada com verde em outro tamanho, a depender da aplicação. A vegetação aqui, por exemplo, em polígonos verdes. Mas eu também posso definir que a vegetação ela vai ser, em determinado momento, ela vai ser representada nem por polígono, mas, por exemplo, por uma grade, uma tesselação ali, uma grade de NDVI, por exemplo. Então, isso pode ser já definido ali no universo conceitual. Por isso que é importante a gente ir nesse processo. A rodovia, por exemplo, ela vai ser representada tanto por polígonos, a depender da escala, quanto por uma linha, e a depender da minha aplicação, até uma linha fina, pode ser próxima, e isso nós vamos ver ali na frente como é que a gente faz. Então, observe, a nossa preocupação aqui agora já é mais focada na aplicação do que efetivamente no mundo real. Isso vai evoluindo. Esses processos nós vamos aumentando a descrição desses processos até que a gente entra no universo de implementação. E efetivamente a gente pega o nosso modelo e tenta traduzir ele para o universo que você coloca lá no computador. Então, agora, o meu foco é como descrever isso aqui tudo e colocar dentro do meu ambiente computacional. E aí eu tenho, por exemplo, propriedade. Propriedade que tem lá a matrícula, eu já tenho que definir qual é qual é... Alô, oi? Eu estou vendo uma coisa. Pode falar que não está... Pode continuar. A matrícula, por exemplo, eu já tenho que definir aqui que nessa classe propriedade, a matrícula vai ser, por exemplo, com números inteiros, que o nome da propriedade será definida com texto. Observe, esse domínio, a gente chama isso de domínio, né, que nós já estamos descrevendo como é que os atributos serão descritos no processo, nessa classe. Além desse processo aqui, nós já vamos, por exemplo, aqui, absolutamente um processo de implementação. A gente vai definir também a chave primária, por exemplo, como é que essa tabela vai estabelecer uma relação com uma outra tabela, por meio de que relação qual vai ser a relação mais apropriada para estabelecer a relação, qual vai ser a cardinalidade dessa relação. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor aqui para frente. Até aqui, todo o processo pode ser feito para qualquer tipo de banco de dados. Por quê? Porque isso aqui é um processo conceitual. Agora, a partir desse momento, não. A partir desse momento, você já teria que escolher qual que é o tipo de banco de dados que você vai utilizar. Eu coloquei aqui só 2 exemplos, o PostGIS e o MySQL Special. Mas você pode usar o Oracle Special, tem vários outros.
Mas o momento é que nesse ponto é preciso definir. Uma vez definido isso, aí efetivamente é o processo de introdução desse modelo no ambiente físico, né? O universo de implementação também é chamado como, acho que o universo físico também, que é o momento que você passa efetivamente para o banco de dados, para a linguagem de banco de dados.